No corte de hoje do Arquivo Cast, você vai acompanhar uma conversa profunda e polêmica com Caio Fábio, no canal Vida no Caminho e na Verdade. Ele fala sobre a diferença entre o Evangelho de Jesus e o cristianismo que surgiu a partir de Constantino, trazendo reflexões que vão mexer com a sua forma de enxergar a fé e a espiritualidade. Prepare-se, porque essa visão é direta e sem filtros. Eu queria começar te perguntando, é um tema que a minha cadeira na PUC foi durante 23, 24 anos, filosofia da religião, e o chamado paleocristianismo, o cristianismo antigo, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu queria escutar um pouco, porque você conhece bem isso, inclusive hoje, qual seria a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Constantino? E como que a gente vê isso hoje? O Evangelho de Jesus, porque cristianismo para mim está irremediavelmente vinculado ao que aconteceu do quarto século para cá. Então, eu trato o que aconteceu antes do quarto século como o Evangelho de Jesus e as comunidades que foram estabelecidas em torno dessa fé. E que tiveram matizes diferentes, houve sempre participação de grupos filosóficos que se fascinavam com a figura de Jesus e queriam trazer Jesus e embuti-lo dentro dos seus processos filosóficos, como os gnósticos, que foram os mais intensos no fazer isto, mas ainda assim tinha uma linha e tinha um espírito de simplicidade, de solidariedade, de compaixão, de resistência ao poder romano, a uma tentativa de manter a singeleza de Jesus no processo, com variáveis de compreensão e interpretação e de hermenêuticas diferentes, mas você tinha esse eixo de simplicidade até chegar ao quarto século, quando Lactâncio, o escriba de Constantino, que era cristão, viu na angústia constantiniana de não conseguir reunir o império que estava em esfacelamento, enxergou a possibilidade de que aquela fé de pobres e escravos, que estava capilarizada no império todo, fosse esse agente catalisador. Então, a partir daí, quando Constantino entendeu esse processo e a história da visão, sobre esse signo vencerás e tal, faz parte do marketing dessa história. Porque o que ele viu mesmo foi a estratégia de unificação de um império em estado pueril, o que evidentemente veio a acontecer, e a corrupção que se seguiu a isso foi imediata, porque eram bispos pobres que viviam e tinham que trabalhar para se manter, comunidades pequenas, que aos milhares espalhadas, norte da África, Palestina, Europa, toda aquela região, Ásia Menor, antiga. Pois bem, ele viu que havia uma coesão, que existia a possibilidade disso. E ele ofereceu o status dessa, não só coesão, mas dessa amplificação daquele tipo de poder e persuasão. E foi aí que a coisa toda virou o que nós temos hoje. Desandou. Desandou completamente, de modo que o que se chama de cristianismo, para mim, é o pior inimigo do Evangelho. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral, mais profundo, mais intrínseco, mais infiltrado nas células. Quer dizer que do se corpo Jesus de viesse Cristo hoje, do que o cristianismo. se Jesus viesse hoje, ele falaria dos cristãos desse universo aí, como ele falava dos fariseus? Falaria, e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. Até porque Jesus não criou nenhuma religião, nunca quis criar nenhuma religião. Ele criou uma espiritualidade para ser vivida em qualquer lugar, sem templos, sem santuários, sem o sagrado, sem chãos benzidos, sem lugares historicamente memoráveis para serem objeto de peregrinação, não escreveu nada, não pediu que se escrevesse,
era completamente louco no sentido de qualquer perspectiva de continuidade, porque ele disse, Institucional. meu Pai vai mandar o Espírito Santo e ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Você veja o nível da basicalidade. O Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. E durante quase 4 séculos, 3 séculos e pouco, esses discípulos de Jesus viveram nesse espírito, com erros aqui e ali, com desvios, com exageros, com coisas diferentes, mas o espírito da simplicidade estava presente. Primeiro templo construído e dedicado ao Deus de Jesus já é obra de Constantino, e muitos dos templos pagãos romanos, quando Constantino validou o cristianismo, esses templos foram apropriados. A Santa Sofia é maravilhosamente linda, né? Linda. Apesar de estar associado a essa coisa. Mas eu queria te perguntar, Caio Fábio, e quando a gente passa para hoje aqui, 2 coisas. Como é que essa hermenêutica que você faz aí, histórica, como que você passa ela para o movimento cristão hoje? Ou evangélico, cristão, católico? Como é que você poder fazer um cristianismo hoje, ou não um cristianismo, uma vida segundo o Evangelho de Jesus. Uma espiritualidade segundo Jesus. Uma espiritualidade segundo Jesus. Hoje, a diferença dela para o que seria esse cristianismo institucional constantino. Como que se vê isso hoje? Olha, deixa eu começar um pouco antes. Você mencionou a palavra hermenêutica. Eu digo há muitos anos que a grande confusão do cristianismo, como ele foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, que, a meu ver, foram razoavelmente bem escolhidos para retratar coerentemente a vida de Jesus. Um fala de Jesus para o outro de uma maneira coerente, mas o imperador Constantino deu a eles a possibilidade de reunirem essa coletânea, essa biblioteca, Biblos, incluindo os livros que eles escolheram do Velho Testamento. Só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente, absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Então, para mim, se o sujeito quiser ficar agarrado com o texto inteiro da Bíblia, ele deve e pode ler o Velho Testamento, mas se ele não tiver Jesus como chave hermenêutica para ler o Velho Testamento, saem as maiores barbaridades daí. Então, o problema começa com a Bíblia e, em segundo lugar, com o fato de que eles querem ter uma hermenêutica de natureza aristotélica que os permita ler de Gênesis a Apocalipse e criar sistematizações. Sim. Essa sistematização é a grande corrupção de todas as coisas, porque Deus fica com a cara da seleção que o teólogo ou o doutrinador faz, juntando as coisas que se assemelham. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Então você acha que, na verdade, seria melhor uma hermenêutica em que partisse de Jesus para trás? É sim, é a única possível. Ou então você não pode se dizer cristão. Sim. Você tem que se dizer qualquer outra coisa. E a igreja evangélica no Brasil é uma igreja do Velho Testamento. Ela é uma igreja de Moisés. Tipo universal do Reino de Deus. Claro. E a igreja católica, num certo sentido também. Até a liturgia ainda é a liturgia do templo judaico, israelita, de Salomão, de Herodes o Grande. Todo o processo litúrgico é uma absorção. Então você acha que eles atenuam a ruptura que Jesus faz? Ah, totalmente. Eles não só atenuam, mas eles eliminam, eles acabam. A pessoa mais desagradável... E aí? O que você achou dessas falas de Caio Fábio? Sem dúvida, uma reflexão que provoca e desafia muita gente. Esse foi mais um corte do Arquivo Cast.
E se você quer assistir à entrevista completa, o link do vídeo original do canal Vida no Caminho e na Verdade está aqui na descrição, com todos os devidos créditos. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho porque ainda vem muito conteúdo forte por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.